Existe um número que faz qualquer marinheiro engolir seco antes de terminar de ler. 8 bilhões, 816 milhões e mil berries. Não é o tesouro de um reino, não é a fortuna de um governo. É o preço posto na cabeça de 10 pessoas, uma tripulação só. E o mais assustador não é o número em si, é o tempo que ela levou para chegar até ele. Porque pro mundo lá fora, pro pescador que lê o jornal no cais, pro soldado raso que treme ao ouvir aquele nome, os chapéus de palha não são heróis, não são os mocinhos, são a prova viva de que o impossível pode bater na sua porta e mudar tudo em questão de dias. Hoje a gente entra de cabeça nesse mundo. Esquece o que você sabe como espectador. Esquece as risadas, os flashbacks, os momentos bobos no navio. A gente vai ver só o que sobrou pros jornais, pros boletins, pros boatos de taverna. E o que sobrou é aterrorizante. Fala meu nerd, eu sou Mikael e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Reinado Nerd. Se você tá curtindo essa série de Como o Mundo Vê, nós já postamos aqui vários vídeos dessa série sobre todos os membros da tripulação do Chapéus de Palha e também alguns personagens de Naruto. A playlist tá aparecendo aqui em cima, depois desse vídeo corre lá e assiste mais desse conteúdo. Se você tá curtindo, desce aqui embaixo, deixa o teu like, ajuda a divulgar esse vídeo para mais pessoas, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum outro conteúdo e considera também se tornar um membro aqui do canal para você ter acesso a conteúdos exclusivos e também apoia o meu trabalho por aqui, apoia essas produções que eu faço para vocês e me motiva a trazer cada vez mais conteúdo aqui para vocês. Mas agora, bora para esse vídeo. No começo, não havia nada para temer. Um garoto de chapéu de palha com uma recompensa de 30 milhões era só mais um nome perdido entre centenas de piratas de segunda categoria do West Blue, o mar mais fraco, mais manso, mais insignificante de todos os 4 mares. Pro mundo, West Blue nunca produziu nada digno de atenção. Nenhum imperador nasceu ali, nenhuma lenda. Só pescadores, comerciantes e piratas fracos demais para sobreviver na Grand Line. Então, quando a notícia de um bando de West Blue avançando para a Grand Line circulou, ninguém se abalou. Era só mais um grupo que ia morrer nas primeiras semanas, como tantos outros. O mundo não sabia, porque o mundo nunca sabe no começo. É assim que toda a lenda nasce, como um erro de cálculo. E então veio Alabasta, e o silêncio acabou. Um Shichibukai, um dos 7 piratas mais poderosos autorizados pelo próprio governo mundial, foi derrotado. Não capturado pela marinha, não morto em uma emboscada oficial, derrubado por um garoto do West Blue. Crocodile caiu, e o governo, envergonhado, precisou agir rápido para conter o estrago. Luffy recebeu a sua primeira recompensa de peso, 100 milhões de berries, mas o mundo, nesse momento, ainda não via os Chapéus de Palha como uma tripulação. Via um garoto sortudo, talvez ajudado pelo acaso. Os próprios créditos sobre Alabasta foram dados a Smoke, capitão da marinha naquele momento. O que o mundo não sabia é que junto com Luffy havia uma mulher que já carregava uma recompensa desde os 8 anos de idade, Nico Robin. 79 milhões de berries postos na cabeça de uma criança por um crime que nenhuma criança deveria ser acusada de cometer: nascer sabendo ler os poneglyphs, os registros proibidos de uma história que o governo mundial mataria para apagar. Para o mundo comum, isso já era assustador o suficiente. Uma garota tão perigosa que precisou ser marcada antes mesmo de aprender a se defender sozinha. E o povo de Alabasta, esse viu outra coisa completamente diferente. Viu uma guerra civil sendo interrompida antes de destruir o reino inteiro. Viu seu rei salvo, sua princesa devolvida com vida. Para eles, aquele garoto de chapéu de palha não era ameaça nenhuma, era motivo de ainda terem um país de pé. Esse é o primeiro rombo na imagem simples que o mundo tenta construir. O mesmo grupo que assusta uma nação pode ser exatamente o que salva outra. Se Alabasta foi um alarme, Enies Lobby foi a sirene tocando para o mundo inteiro escutar. Um posto de justiça do próprio governo mundial. Não uma ilha qualquer, não uma base secundária, mas um símbolo direto do poder central foi invadido, saqueado e deixado em ruínas. A bandeira do governo
governo foi queimada publicamente, não em segredo, não em um relatório escondido em uma gaveta, em praça pública, diante de soldados, prisioneiros e marinheiros que jamais vão esquecer aquele dia. Foi aqui que o mundo aprendeu um nome que ia mudar tudo. CP9, a unidade secreta de assassinos do próprio governo, foi desmantelada. Rob Lute, o mais temido entre eles, caiu, e pela primeira vez o mundo parou de ver um garoto sortudo e passou a ver uma tripulação inteira. Cada membro recebeu a sua recompensa naquele momento. O batismo oficial: Zoro, 120 milhões, Nami, 16 milhões, Usopp, ou Sogeking, 30 milhões, Sanji, 77 milhões, estampado num cartaz com um desenho tão errado que virou piada nos próprios bares de piratas. E Chopper, apenas 50 berries. Um número tão ridículo que o governo pareceu nem saber o que fazer com uma rena falante. Robin agora com 80 milhões e Franky 44 milhões. E o capitão dessa tripulação, Monkey D. Luffy, saltou para 300 milhões de berries. Para o cidadão comum, aquilo não fazia sentido. Como um grupo de Ice Blue, o mar mais fraco de todos conseguiu humilhar o coração administrativo do governo mundial. A resposta que o mundo deu a si mesmo foi a única possível. Não são mais piratas comuns, são um problema. Dressrosa foi o momento em que qualquer dúvida restante morreu. Don Quixote Dom Flamingo não era um pirata qualquer. Era um ex-Shichibukai, dono de uma rede de tráfico que se espalhava por meio mundo, com conexões diretas dentro do próprio governo. Um homem que reis temiam mencionar em voz alta. E ele caiu pelas mãos do mesmo garoto de chapéu de palha. O mundo assistiu através dos jornais, um reino inteiro sendo libertado de 10 anos de tirania disfarçada de monarquia. E de novo, a mesma dualidade apareceu. Para o governo mundial, aquilo era uma ameaça inaceitável ao equilíbrio do poder. Para o povo de Dressrosa, era o dia em que voltaram a respirar livres depois de uma década de mentiras. As recompensas explodiram. Luffy alcançou 500 milhões, Zoro 320 milhões, Sanji 177 milhões, Nami 66 milhões, Usopp, agora conhecido como God Usopp, depois de feitos que transformaram em lenda entre os habitantes da ilha, 200 milhões, Robin 130 milhões, Franky 94 milhões, Brook, que já havia se juntado à tripulação em Thriller Bark, com 33 milhões, agora valia 83 milhões. Pro mundo era oficial. Os chapéus de palha não erguiam problemas pequenos, erguiam impérios inteiros e os derrubavam. E então veio o ano, o momento em que a palavra assustador deixou de ser suficiente. O Imperador do Mar, um dos 4 seres mais poderosos de todos os oceanos, um título que leva décadas, às vezes uma vida inteira para se conquistar, foi derrotado. Kaido, a criatura mais forte do mundo, caiu diante de Luffy. O impacto disso para o mundo comum é quase impossível de exagerar. Imperadores não caem, eles governam territórios inteiros, comandam exércitos de milhares, e sua simples existência redesenha o equilíbrio de poder dos mares. Quando um cai, todo o mapa político do mundo pirata precisa ser refeito. E foi exatamente isso que aconteceu. Com o Kaido derrotado, um dos 4 assentos de Imperador do Mar mudou de dono. Luffy assumiu o posto oficialmente, ao lado de nomes como Shanks e Barba Negra, o mesmo grupo que, até pouco tempo atrás, era citado apenas como lenda distante nas rodas de conversa dos portos. Sua recompensa saltou para 3 bilhões de berries, um número que até então só existia associado a monstros sagrados como Barba Branca. Mas o mais assustador para o governo não foi só o Luffy, foi perceber que ele não estava sozinho no topo. Zoro derrotou King, o mais forte dos 3 calamidades de Kaido, e saiu com 1 bilhão 111 milhões de berries. Sanji derrotou o Queen e recebeu 1 bilhão e 32 milhões. Jinbe, o ex-Shichibukai, que se juntou à tripulação, foi avaliado em 1 bilhão e 100 milhões. Pela primeira vez na história registrada, uma única tripulação colocou 4 membros diferentes acima da marca de 1 bilhão de berries de uma só vez. Para o mundo comum, isso não é mais uma tripulação perigosa, é um exército pessoal andando disfarçado de bando de piratas. E Robin, sua recompensa saltou de 130 milhões para 930 milhões de berries, o maior salto percentual de todos
toda a tripulação, o motivo público era claro. Ela lutou e derrotou Black Maria, uma das comandantes de Kaido, mas o motivo real, o que realmente mantém o governo mundial acordado à noite, é outro. A mulher capaz de ler os poneglyphs está mais perto do que nunca de destravar a verdade que eles passaram séculos enterrando. E Chopper, depois de tudo isso, depois de lutar em uma guerra contra o imperador, sua recompensa foi ajustada para 1000 berries. O governo, de forma quase cruel, continua recusando reconhecê-lo como ameaça. Uma piada pública que esconde um dos médicos mais poderosos vivos, alguém capaz de se transformar em um monstro de força descomunal e que o mundo insiste em tratar como bicho de estimação de um bando de criminosos. Mas de novo, do outro lado dessa mesma guerra, existe outra história. O Wano estava preso há décadas sobre o domínio de Kaido e Orochi, um país isolado, sufocado, sangrando em silêncio, enquanto o resto do mundo nem sabia que existia sofrimento ali. Quando a fumaça da batalha se dissipou, o povo de Wano não viu monstros, viu libertadores. Viu um país inteiro reaberto ao mundo depois de gerações de terror. O mesmo ataque que fez o governo tremer foi o mesmo ataque que devolveu um país ao seu povo. E é aqui que a gente precisa parar e olhar para o quadro inteiro. Para o mundo que só lê jornal, que só ouve o boato da taverna, que vê recompensas subindo em uma velocidade impossível, os chapéus de palha são, sem dúvida, a coisa mais assustadora que já cruzou os mares em anos. Um bando que derruba Chichibukais, destrói bases do governo, aniquila impérios inteiros e ainda por cima humilha um imperador. Tudo isso em pouco mais de 2 anos de existência conhecida. É o tipo de ascensão que, vista de fora, sem contexto, sem explicação, só pode significar uma coisa: perigo em estado puro. Mas cada um desses feitos que assustou o mundo teve, do outro lado, um rosto diferente. Alabasta ainda existe como reino porque eles chegaram. Dressrosa respira livre porque eles chegaram. O Wano voltou a abrir os seus portões para o mundo porque eles chegaram. O mesmo poder que aterroriza o governo mundial é o poder que reconstruiu vidas inteiras em 3 cantos diferentes do mapa. Talvez seja esse o verdadeiro motivo de tanto medo. Não é só força, é a imprevisibilidade. O mundo não sabe se na próxima vez que o nome Chapéu de Palha aparecer num jornal, vai ser para anunciar mais uma queda de um poderoso ou o renascimento de mais um povo esquecido. E é exatamente por isso que uma recompensa de 8 bilhões de berries nunca vai contar a história inteira. Mas antes da gente continuar, deixa eu te dar um recado rápido. Você já pensou em ganhar dinheiro fazendo aquilo que você ama? Falando sobre anime, sobre jogos, sobre qualquer coisa que te apaixona? Aqui no YouTube, isso é possível. Você pode criar conteúdo sobre o que quiser, exatamente como eu faço aqui, e transformar isso numa fonte de renda real, sem nem precisar aparecer na câmera. Nos Mestres do Algoritmo, você aprende passo a passo como criar um canal lucrativo do zero, como dominar o algoritmo, como monetizar, como crescer, tudo isso falando sobre o que você gosta. Eu deixei uma aula gratuita para você de como tudo funciona. Tá no link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Corre lá para assistir porque eu não sei por quanto tempo vai ficar disponível. Mas agora, bora voltar pro vídeo. Mas agora eu quero saber de você. Se você estivesse nesse mundo sem saber de nada além do que os jornais contam, você teria medo dos chapéus de palha ou torceria para eles chegarem no seu reino? Comenta aqui embaixo. Quero muito saber a sua opinião. Se você tá gostando dessa série de vídeos, se você curtiu mais esse conteúdo que eu trouxe para vocês, não esquece de deixar teu like, se inscrever para não perder nenhum próximo e se torna um membro para apoiar meu trabalho por aqui. Clica em um desses vídeos que tá aparecendo aqui na tela, eu tenho certeza que você vai curtir. A gente se vê no próximo vídeo.